Fala pessoal, eu sou o Log Artaban e hoje a gente recebe Jorge Godoy, que é design, professor e podcast, e ministrou uma oficina de design aqui na Rede Cuca José Walter. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado. E a gente queria começar fazendo uma pergunta que é: como que começou a tua carreira no design? Massa. É um prazer, viu, cara? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês no Cuca. Na verdade, eu me descobri designer pelos meus erros, assim. É uma coisa bem interessante. Se tem uma coisa que o designer ele aprende ao longo do tempo é aprender com seus próprios erros, né? E quando eu estava no ensino médio, isso lá em São Paulo, eu entrei numa escola técnica pública e eu fiz o curso de técnico em informática. E nesse curso de técnico em informática eu aprendi a programação, uma porrada de coisa. E na época uma das coisas que estavam bem em moda era Visual Basic. Já ouviu falar? Visual Basic? Não ouviu falar. Visual Basic é uma linguagem de programação que não é muito cabeçuda assim, sabe? Ela é no meio do caminho ali, né? E aí, na época, isso em 2002, eu tinha sido contratado para ser um estagiário de Visual Basic para trabalhar em casa. Nem existia o conceito de home office e eu tinha ganhado essa lambuja. E eu ia ganhar incríveis R$600 para trabalhar em casa, o que em 2002 era tipo R$10.000, sabe? E aí eu comecei a trabalhar nesse estágio e eu tinha que fazer uma série de telas de um software específico lá. E o cara ia me mandando, mas ele queria que eu só fizesse as telas de qualquer jeito e que eu ficasse preocupado com o código. Mas depois de 1 mês e pouco, ele chegou para mim bem sério e falou assim: Jorge, não tá dando certo o trabalho não. Eu falei: o que tá acontecendo? Ele: você tá perdendo tanto tempo demais nas telas e o código que é bom mesmo você não está desenvolvendo. Eu acho que o teu negócio não é muito bem programação, não. Eu acho que você está preocupado mais com design do que com programação, porque você está mais encanado com as telas. E isso ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça e eu falei: pô, então que diacho é isso de design? Eu comecei a correr atrás para saber que tipo de faculdade que eu tinha que fazer. E não existia, assim, uma faculdade pública de design em São Paulo na época. Não tinha nem na USP. Então eu fiquei um tempo sem estudar, sem saber muito bem o que eu queria, até que um amigo meu que tinha uma gráfica me chamou para trabalhar na gráfica e eu era o menino da Xerox. Aquele cara que fica no balcão: ô, tudo bom? Eu quero tirar uma cópia de receita médica, essas coisas. Fui aprendendo, e aí ele começou a me ensinar a mexer nos equipamentos maiores, a arrumar as máquinas da gráfica. E aí eu fui pegando gosto, até que chegou uma hora que ele falou: bom, agora que você já aprendeu a arrumar as máquinas aqui, você já entendeu como é que tudo funciona, você não quer tentar fazer umas artes? E foi aí que eu comecei a fazer, curti, e aí, num determinado momento, calhou em ser o primeiro ano do ProUni. Tinha acabado de lançar o ProUni, e aí, com a minha nota do Enem de uns 3 anos antes, que tinha sido boa, muito boa até, eu consegui entrar na faculdade de graça e comecei a fazer design. Que massa. Muito show. E aí eu vim com uma pergunta simples, mas que é muito importante para entender até as diferenças e tudo mais, que o que é o design? Essa daí é complicada. Ao mesmo tempo eu fico tranquilo porque ninguém conseguiu definir muito bem isso, né? E tem muita discordância sobre o que é o design. Então, ultimamente as pessoas estão se contentando em entender o que não é design. Mas eu vou tentar explicar aqui, mais ou menos, pelo menos a minha percepção, né? Eu acho que uma questão vital do design é a lógica, duas questões, né? Uma é o design enquanto processo, enquanto projeto, e o design enquanto pensamento, enquanto forma de ver e enxergar, né? De ver e interferir no mundo que você convive, né? Então, um dos grandes designers gráficos que o Brasil já teve, que morreu recentemente, é o Alexandre Vonner, né? Que ele é responsável pela criação de várias marcas muito impressionantes, assim, a do Itaú, a da Klabin, a da Eucatec, são marcas bem tradicionais. E ele também foi um dos proeminentes aí na construção do design enquanto área da educação mesmo, né? Ele que escreveu a primeira grade de um curso de desenho industrial no Brasil e por aí vai. Ele que abriu o primeiro escritório de design, a Forma Informa, enfim. E ele gostava de dizer muito que design é projeto, né?
Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele queria dizer que, para ser considerado design, precisou, em um determinado momento, parar e imaginar o que você queria no futuro, né? Que é projetar. Projetar é o quê? É projetar no futuro, é entender hoje o que eu vou fazer para que no futuro eu consiga alcançar tal resultado, sabe? E para isso, o design ele tem uma lógica de focar muito no problema. Entender o que é que eu preciso resolver, sabe? E essa prática de ficar tentando encontrar solução para os problemas fez com que o designer, de uma certa forma, desenvolvesse uma habilidade que é muito rara também em várias outras profissões, que é conseguir ter essa dinâmica incorporada de diagnosticar o problema corretamente e encontrar soluções para ele. E isso, muitas vezes, transpassa a ideia que a gente tem do que é design de modo geral. Porque a gente está muito acostumado com design em sendo o cara que mexe muito bem no Photoshop, no Illustrator, no Corel, o cara que fez o logo para mim, ou então o design de sobrancelha, ou então, sabe, o design que tem uma lógica da beleza, do embelezar o mundo, que foi até o que a gente discutiu no curso, né? Que eu acho, inclusive, uma função maravilhosa, assim, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, Jorge, tu é massa porque tu torna o mundo um lugar mais bonito. Pô, vamos combinar que já tá de bom tamanho, né? Eu acho que a pessoa ela já deveria se dar por satisfeita, assim. Mas a noção de design, ele também é isso. Então o design, ele pode ser um desenho? Ele até pode, mas desenho é design? Não necessariamente. Né? Porque daí a gente entra nesse conflito sobre o que é arte, o que é design. E para entender isso, a gente tem que entender quais são as intenções, as motivações por trás de cada trabalho. Então, por exemplo, eu fiz um desenho aqui no meu caderno, isso é design? Não necessariamente. Arte é. E uma ilustração? Ok. Mas design não. Por quê? Porque para ser considerado design, alguém teria que ter chegado para mim, por exemplo, e falado, ô Jorge, eu queria desenvolver um livro infantil. E esse livro infantil tem essa história. E eu gostaria que o tom da história desse livro infantil fosse desse jeito. Meus personagens têm questões que são tais, a criança vai entender de tal maneira. E aí eu, enquanto designer, vou lá e escolho uma paleta de cores, eu decido se os meus personagens são mais arredondados, se eles são mais retos, se eles são aquarelados ou se eles são chapados. E cada escolha dessa tem uma função. E que função é essa? Passar a mensagem que o autor quer passar para essa criança. Então, se no final eu fiz só um desenho, que nem o pessoal brinca, mas esse desenho ele foi guiado por uma série de decisões que tinham uma função específica para auxiliar essa comunicação, a passar essa mensagem, opa, aí o desenho virou design, entendeu? Então, para o desenho virar design, ele tem que ter um porquê. Ele tem que resolver algum problema, entendeu? É isso. Pois bem, Jorge. Pois o design sendo um projeto, qual é a importância que tu vê do design para um mundo em crise? Né? Que é um tema massa, que foi o tema, né, dessa jornada aí. Eu acho que, ao mesmo tempo que todos nós estamos exaustos em ficar discutindo tanto problema e problemas que parecem ser tão impossíveis de serem resolvidos, né? A gente acaba sempre mesclando com essa lógica de esse problema é tão grande que não é problema meu, né? Ou então, lá vem você querer dizer sobre esse problema, e isso aí nem é um problema, isso aí é só uma coisa da vida, sabe? Porque hoje em dia eu entendo que com a quantidade de informações que a gente recebe e com a disputa de narrativas que está presente em todos os lugares que a gente está frequentando, a gente perde um pouco da noção do que é realidade ou não é, ou do que é importante ou não é, ou do que precisa ser discutido ou não. E o design, enquanto processo, ele meio que te puxa para um chão. Mas é um chão que ao mesmo tempo, brinca com a imaginação. A gente viu isso no curso, né? Então a pessoa chega lá e está falando, poxa, eu queria que o meu bairro fosse melhor. Mas por quê? Quais são os problemas do seu bairro? Por que você acha que seu bairro tem que melhorar? Não, o meu bairro ele é muito violento, ele é muito perigoso, o meu bairro ele não tem infraestrutura adequada, o meu bairro não tem praças, o meu bairro não sei o quê. Quem já imaginou que um designer poderia ajudar a tentar resolver problemas tão complexos quanto esses, né?
Mas o design, esse pensamento de projeto, faz com que ele entregue uma série de metodologias que, na hora que junta todo mundo para discutir como é que meu bairro pode ser melhor, que eles entrem num consenso. E eu acho que você viu que não é só um consenso. É uma certeza. Não é só uma certeza. É uma legitimidade, no sentido de que, como você fez parte do processo e todas as pessoas envolvidas foram ouvidas, tiveram suas dores acolhidas, foi pensado, foi votado, foi decidido junto e foi priorizado, nesse momento você... Opa, não. Eu saio daqui com a certeza que foi feito o melhor que poderia ser feito nas condições que eu tenho hoje e tudo mais, sabe? E eu acho que isso é muito poderoso, porque o design ele não é considerado, muitas vezes, para esse processo. Essas tomadas de decisão normalmente estão nas mãos de gestores, administradores, né? Pessoal da contabilidade, pessoal, enfim, de uma série de áreas que não tem um potencial visual. Eles não tiveram na sua formação essa capacidade de pegar coisas que são aparentemente completamente distintas e organizar tudo isso numa parede e conseguir desenhar e encontrar as conexões que estão escondidas no texto, na planilha e tudo mais, sabe? Então o design enquanto processo, ele possibilita que qualquer pessoa consiga enxergar as lacunas desses problemas e de potenciais soluções. Por isso que eu acho que é imprescindível para esse mundo em crise que você está me dizendo. Com toda certeza. E como é que tu define a relação entre educação, design, comunicação e criatividade? Rapaz, vamos lá, hein? Educação, design, comunicação e criatividade. Uma pergunta para um professor, podcast. Pois não é? Dá um artigo isso aí já. Bom, vamos lá. Educação. Aí é um tema que eu mais gosto. Inclusive, depois eu quero que tu ouça aí, depois você vai ver. Já tá salvo. O Você Trabalha ou Só Dá Aula, é o nome do meu podcast. Que, por acaso, ele fala sobre educação e criatividade. E design. É o mesmo Esticando a Baladeira? Está dentro do Esticando a Baladeira, está lá no feed. E ali eu levo uma série de provocações, né? Esse podcast surgiu porque eu estava dando aula numa turma da publicidade da FANOR. Temos aqui, né, o nosso câmera que é um filho da FANOR. E o pessoal da publicidade, acho que tu sabe bem, ele sabe bem, que ele caiu na publicidade porque alguém contou para ele em algum momento que ele era uma pessoa criativa. Né? Nos círculos da família, puta, esse menino, ele é criativo demais. Sabe? Talvez ele não desenhe tão bem. E a gente, ao mesmo tempo, a gente brincava muito no curso, eu já devo ter falado isso em vários lugares, que a publicidade é um curso tão abrangente que é possível que você encontre ali pessoas de personalidades muito distintas. Né? Existem publicitários que odeiam criar. E isso buga a minha cabeça completamente, cara. Como é que pode uma pessoa que de livre e espontânea vontade escolher um curso que é criativo e que na hora que ele chega na escola, que ele chega na faculdade, o professor fala, bora criar. Aí ele vai lá, desenha um negocinho e te entrega. Aí ele fala, não, cara, mas isso aí não é assim o processo. Você viu hoje a dinâmica? O criar, ele é um processo de ir e vir, de fazer e desfazer, de desistir, de se desencantar e reencantar com o mundo, com o seu próprio processo criativo. Cara, é uma tormenta. Né? Ele é uma dor, um incômodo que você tem que resolver. Só que na hora que você coloca isso na sala de aula, muitas vezes os alunos eles ficam... Ah, mas o cara não foi com a minha cara, ele está falando que minha solução não foi boa porque... Não é? Não é. Existe um ego, existe uma vaidade, mas na hora que a gente vai entender os processos da nossa educação no nosso país, a gente vai entender que a nossa escola, por exemplo, ela não foi construída para incentivar a criatividade. Muito pelo contrário. Não sei se tu sabia que essa forma da gente aprender, que é todo mundo nas fileirinhas, olhando para frente com o professor falando e você quieto ouvindo, sendo avaliado no final, e se você não foi bem na prova, tu é punido. Tu é punido. Já pensou nisso? A escola não conseguiu te ensinar e a culpa disso é tua que não aprendeu.
Se liga nisso. Não é um pouco estranho? Esse processo todo, ele é um processo de educação que surge na guerra. É a escola prussiana de ensino. A Prússia, na época, ela que nem existe mais, né? Mas ela era um país que estava em constante guerra sempre, e ela criou uma forma de criar soldados. Então os soldados, eles eram educados a serem soldados. E aí eu te pergunto, repara na nossa escola que tem portão, que tem grade, que tem sirene, que tem uniforme, que todo mundo fica quieto obedecendo uma pessoa de patente maior na frente, dizendo que o que ela está te ensinando é verdade. E acabou, e você tem que engolir aquilo goela abaixo e tem que provar para ele que você entendeu o que ele disse. Senão, tu é punido. Parece uma educação para guerra, né? E aí, o que é curioso? É que na hora que uma pessoa que teve o tempo inteiro, ela cresceu, jardim da infância, primário, prézinho, veio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, blá, 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 blá. Aí ela chega na faculdade e fala, agora eu vou estudar o que eu quero. Aí na hora que ela chega lá, o professor fala assim, cara, mas não foi muito bem isso daí. O que você quer fazer? A pessoa buga. Como assim você está perguntando para mim o que eu quero? Desde que eu comecei com esse negócio de estudar, ninguém perguntou para mim o que eu queria. Isso nunca aconteceu. Eu sempre fui o tempo todo, eu só fui recebendo informação. É desse jeito. Ninguém chegou e falou, e aí, tu tá curtindo? E aí, não quer fazer de outro jeito? O que é que você gosta? Ninguém te perguntou isso, entendeu? Então eu acho que é muito complicado, porque na hora, quando você chega no mercado, os diferenciais que são exigidos de ti não foram ensinados na escola, não na escola convencional. Porque o que é exigido de ti é espírito em equipe, e na escola você foi ensinado a ser competitivo. Porque o professor lê as notas dos alunos melhores em voz alta. Os trabalhos são individuais. Exatamente. Tá entendendo? Então, E aí, na hora que chega no mercado, alguém chega pra você e fala, você tem que ser criativo, você tem que ser proativo. Como é que você vai ser proativo se na escola o tempo todo ficaram falando, fica quieto e ouve? Que proatividade é essa? Então, na hora que chega na escola, a nossa sociedade ela é um pouco esquizofrênica quanto a isso. Porque ela te educou a não ser proativo, a não ser criativo, a não ser colaborativo, e na hora que chega no mercado ela te exige tudo isso. O que você deveria fazer é falar, não, desculpa, agora eu não consigo mais. Tá entendendo? E o que eu acho incrível, então, para fechar esse assunto, é que o design ele tem um potencial muito forte de ser instituído, inclusive em vários países ele já é, instituído dentro da educação básica. Como possibilidade, como estratégia de uma educação que é sim, então, agora, colaborativa, que ela é horizontal, que ela atiça a curiosidade do aluno, saca? Então, eu acho que para mim o design ele é a matéria do futuro e do presente e do passado nesse sentido, cara, que ele tem esse potencial de transformar a nossa sociedade, permitindo que ela floresça, entendeu? Que a pessoa descubra em si o melhor potencial dela para a sociedade. Eu acredito muito nisso e já há vários casos no mundo que comprovam aí, principalmente, né, escolas do norte da Europa, alguns projetos específicos assim, você começa a ver que o design implantado na educação básica tornou a sociedade mais criativa, a sociedade mais tolerante, mais inclusiva e por aí vai. bom, meio que isso vem acontecendo bastante aqui no Ceará, tanto é que a gente Sim. vê uma instituição como a Rede Cuca, o Juventude Digital, Cara, é criando isso. cursos grátis e tudo mais, e hoje o resultado é que Fortaleza é conhecido mundialmente como a cidade do design, Exatamente, cara. da Exatamente. criatividade. É um diferencial, e não só um diferencial, mas é algo que brilha no meio de uma loucura, né? E o resultado tá aí, cara. Você consegue ver o Cuca, quão maravilhoso que é, quantos projetos que surgem aqui. É muito massa. Muito. Então é isso, eu queria te agradecer por Eu que ter agradeço. dado aqui a palavra com a gente, ter feito essa entrevista. E, pô, a oficina foi algo incrível. Tipo, eu fui, fiz parte, não imaginava, não esperava nada do que fosse acontecer lá e simplesmente expandiu a mente, né, Que na massa. questão Que massa. de design.
E é isso. Queria agradecer a quem assistiu até aqui. Esse é Jorge Godoy, professor, design, e tem um podcast que se chama Esticando a Baladeira. É isso aí. Né? E tem um programa dentro do podcast. Isso. São vários episódios que falam sobre criatividade, e aí, entre todos esses programas que estão no mesmo feed do Esticando, tem o Você Trabalha, Eu Só Dá Aula, que daí lá tô eu endoidando lá sobre educação, criatividade e tudo mais. Pois show. Eu sou o Log Artaban e até a próxima.